Capítulo 1383. Olhos e feitiços, parte 1. Os outros aqui são seus amigos, então não posso falar por eles. Baba Yaga disse, percebendo que Scarlet ainda estava desconfiada de Litkala. O Nanico não é meu amigo. Na melhor das hipóteses, um colega. Quanto a Kala, é na boca dela que eu não confio. O escorpião pensou. Solos? Lit perguntou através do link mental. Desculpe, não os reconheço nem tenho ideia de como funcionam. O sentido de mana percebe eles e seu núcleo de poder, mas é isso. Precisamos nos aproximar. Ela respondeu. Você se importaria de me mostrar seu domínio sobre os olhos? Baba Yaga tirou todo mundo dessa situação. Estou realmente curioso para saber se o gênio do falecido Menadion consegue me superar mais uma vez. Apesar do passar dos séculos, você conheceu o rei Menadion. E quero dizer pessoalmente. Lit perguntou, curioso demais para se conter. Baba Yaga não passava de uma amiga das meninas Ernas e agora até de Scarlet, apesar de tê-las conhecido apenas uma vez. Se ela conhecesse Rita e Solos/Eupin, então ela poderia nos ajudar. Ela não parece tão tendenciosa contra mim quanto Silverwing já com uma torre. Baba Yaga provavelmente será incapaz de controlar outra. É possível se relacionar com apenas um artefato vivo por vez e uma torre é o maior artefato de todos, então o mesmo princípio deve ser aplicado, ele pensou. Sim, eu fiz. Ela era uma ótima pessoa e uma colega maravilhosa. Agora fique quieta, criança. Há muitas vidas em jogo para desperdiçarmos nosso tempo com lembranças do passado. Baba Yaga respondeu. Scarlet usou pela primeira vez sua técnica de respiração, aura, para estabelecer uma conexão entre os olhos e as bestas imperiadoras alteradas. Então, ela tocou na lente direita, acionando o modo de varredura profunda. Seja o que for, não atingiu a pele deles. Antes de abri-los, há algo que quero tentar. Scarlet coletou amostras de sangue e pelo, cortando o cabelo e as penas em pequenos pedaços para expor também o interior. Acho que estamos descobrindo algo. Dê uma olhada nisso e me diga o que você vê. Ela entregou os olhos aos outros que se revezaram para usá-los no estudo dos fluidos. Cada um deles usou sua técnica de respiração, na esperança de compreender os segredos de Menadion e também dos invasores, mas sem sucesso. As runas de camuflagem, juntamente com a complexidade do núcleo de poder, bagunçaram suas leituras. Os olhos, no entanto, permitiram-lhes perceber mais profundamente do que o revigoramento poderia. Revelou vestígios de um líquido misterioso em meio ao sangue que tinha propriedades estranhas e uma composição desconhecida. Quando chegou a vez de Lit, no momento em que ele tocou os olhos com revigoramento, uma faísca disparou entre a relíquia e a metade da torre de Solos. Como se a torre tivesse conhecido sua irmã gêmea há muito perdida e percebido quão semelhantes eles eram, o sentido de mana se desfez na frente de Solos, mostrando-lhe sua verdadeira natureza. Até aquele momento, o fraco núcleo de poder da torre impedia que o sentido de mana revelasse todas as suas capacidades. Assim como sua forma de luva era a versão em torre das mãos, o sentido de mana acabou sendo equivalente aos olhos. No entanto, era muito complicado para a mente humana lidar e sem núcleo de poder, foi reduzido à sua forma mais simples. Sinto que posso assumir a forma de um óculos agora para imitar os olhos, mas isso revelaria minha presença, Solos disse. E se você não fizer isso? Lit perguntou. É como com as luvas. A menos que eu desvie todo o meu poder para uma função específica, só posso usar as habilidades mais simples das relíquias de Menadion. Enquanto eles ponderavam se colocariam sua nova habilidade à prova, chegou a vez de Baba Yaga. Ela olhou para os fundos corporais, usando sua técnica de respiração, sol e lua, para estudar melhor o líquido. Não há necessidade de ser tímido comigo, criança. Já vi Menadion usar os olhos inúmeras vezes. Sinta-se à vontade para desbloquear todo o seu poder. Minha palavra ainda permanece. Baba Yaga disse. Este é o seu poder total, Lady Yaga. Scarlet balançou a cabeça. Eu não reconheci os olhos porque os encontrei na posse de um lixo e porque não há nenhuma foto deles em lugar nenhum.
Mesmo assim, sou um forjador habilidoso, então depois de 100 anos eu teria notado se... Baba Yaga bateu no lado inferior, superior e depois no lado esquerdo dos olhos antes de colocá-los de volta no nariz de Scarlet. Os resultados foram surpreendentes, mas terríveis. Incrível porque os olhos agora captavam tudo e todos na sala. Eles forneceram ao Scorpicore algo que, se Scarlet estivesse familiarizada com os videogames da Terra, teria parecido para ela uma ficha de personagem detalhada. Terrível porque ela estava no meio de um bando de pessoas poderosas usando artefatos poderosos, no meio de uma cidade antiga cheia de maravilhas de magia e matrizes. Os olhos não discriminaram, jogando todas as informações na cara dela de uma vez. Por favor, pare-os. Tenha piedade. Faça-os parar. Scarlet se dobrou de dor e vomitou enquanto a sobrecarga sensorial ameaçava fritar seu cérebro. Você realmente usou apenas o modo tutorial até agora? Baba Yaga correu para o resgate com os olhos arregalados de espanto. 100 anos e você nunca ativou as funções avançadas? Lady Yaga, essas coisas não vieram com um manual. Eu as estudei minuciosamente e descobri uma porrada de encantamentos. Scarlet disse depois que a Mãe Vermelha tirou os olhos dela e ela finalmente parou de vomitar. Fico feliz por ter ajudado então. Baba Yaga riu. Deixe-me ensiná-lo como usá-los. Lit e Solos ouviram atentamente, sem perder uma única palavra. Ela até transformou um anel em óculos, enquanto todos estavam muito ocupados invejando o escorpião para que Lit pudesse seguir as instruções de Baba Yaga também. Foda-me de lado. Seu núcleo de poder está tão enfraquecido que sua forma de óculos exibe ainda menos informações do que os olhos no modo tutorial, Lit disse. Agradeço aos deuses e à minha mãe por isso. Não sou um sistema operacional, o que você chama de ainda menos informação está abrindo caminho pelo meu cérebro e dói demais. Sem um núcleo de energia, não consigo lidar com tantos dados. Posso perder a cabeça se isso continuar por mais tempo. O solo se transforma em um anel, desligando até mesmo sua ligação mental para dar à sua mente ferida um momento de paz. O grupo trabalhou em conjunto, revezando-se com os olhos, o que permitiu aos magos convocados usarem ao máximo seus respectivos conhecimentos. Lit e Kala foram os primeiros a ficar sem coisas em que pudessem ajudar. Então, Vadion deixou o grupo e um pouco depois Ilton fez o mesmo. Scarlet, Baba Yaga e Kala continuaram conversando sem parar entre eles. Scarlet e Baba Yaga conheciam melhor os olhos e podiam obter inúmeras informações deles. Kala, em vez disso, ficou para trás apenas para ouvir o brainstorming e aprender o máximo que pudesse. Sua mente absorveu o conhecimento deles como uma esponja, beneficiando-se até mesmo das coisas que estavam além de sua compreensão. Lit manteve-se atento a eles, mas com Solos ainda tonto, parecia algo sem sentido para ele. Capítulo 1384 Olhos e Feitiços, Parte 2. Você pode reservar um momento para mim, por favor? A Banshee primogênita tocou o braço de Lit para chamar sua atenção, dando-lhe uma sensação agridoce e fazendo Solo se preocupar mesmo com sua sonolência. Ela tinha visto o desejo nos olhos de Ilton muitas vezes para não reconhecê-lo. No início, ela confundiu com o que normalmente via nos olhos de Camila, de Plória e às vezes até nos seus, mas agora ela sabia que não. Foi assim que Lit olhou para um suculento bife de filé após uma longa sessão de treinamento. Coisa certa. Lit disse, perguntando-se quais eram as faíscas que sentia correndo sob sua pele. Baba Yaga e Scarlet pararam de falar sobre os olhos e passaram a falar de teorias sobre as bestas imperadoras que ele não conseguia entender. Não preciso mais ficar aqui. Eles vão simplificar suas descobertas para mim mais tarde. Ele pensou enquanto seguia o elfo até a privacidade de outro quarto. Em primeiro lugar, permita-me agradecer. Você é tudo o que Sila me contou e muito mais. Ilton fez uma reverência que a deixou ainda mais adorável, fazendo-lhe duvidar de seus sentidos e circular magia de fusão para purgar as faíscas de seu corpo. Agradecer-me por quê? Agora ela parecia para ele como qualquer outra mulher bonita, exceto Camila. Fácil aos olhos, mas indiferente ao coração.
Não sou teimoso como Vladion, nem considero você culpado por massacrar nossa espécie. Pelo contrário, sou grato por isso. Yupten sentou-se em um sofá de cerejeira pintado de dourado e forrado com seda vermelha, dando tapinhas na almofada ao lado dela em um sinal de venha aqui. Ok, agora você me perdeu. Lit disse enquanto estava sentado em uma poltrona. Você e esta guerra estão mostrando a muitos membros da Corte dos Mortos-Vivos os erros de seus métodos. Além disso, você expôs como Davo não hesita em usar seus supostos cobaias como ratos de laboratório para seus experimentos doentios. Se o elfo ficou desapontado, isso não transpareceu. Graças a isso, muitos dos meus irmãos e ainda mais dos meus filhos abandonaram as cortes. Dezenas deles chegam às terras eclipsadas em busca de asilo. Sila Ekna está entre eles e ela lhe envia cumprimentos. Quem? Lit quebrou a cabeça, tentando associar um rosto ao nome. O primeiro Banshee que conhecemos Solos entrou na conversa. A mulher que governa o ramo Davencourt de Outre, lembra? Nenhum palpite Lit pensou, não conseguindo reconhecê-la até que Solos projetou uma rápida recapitulação do encontro em seu cérebro. Espere um segundo. Você está me dizendo que as cortes dos mortos-vivos e as terras eclipsadas não são apenas dois lados da mesma moeda? Lit agora podia entender o que havia acontecido antes e fortaleceu sua mente com magia espiritual. Eles não poderiam ser mais diferentes. O primogênito disse com um sorriso que teria feito flores desabrocharem durante uma nova era glacial. Os membros do Tribunais dos Mortos-Vivos são filhos rebeldes de Baba Yaga. Ela nunca quis que procurássemos e dominássemos o mundo exterior, apenas que vivêssemos felizes. De certa forma, eles são uma aberração não inferior aos lixes. Tenho certeza que você notou como as feras e plantas mortas-vivas são uma minoria nas cortes, mas isso não é porque são poucos, mas porque a maioria deles vive nas terras eclipses. Depois que você massacrou um exército reunido em frente às minas de Feimar e derrotou Night, muitos dos meus filhos recuperaram o juízo. Eu não poderia te contar nada disso na frente de Vladion sem irritá-lo, é por isso que te trouxe aqui. Yupten disse. Se você é tão grato a mim, então por que tentou me manipular mais cedo? A voz de Lit estava fria como uma pedra. Eu fiz. Ela parecia genuinamente surpresa. Eu não sou um idiota e conheço a comida favorita de uma Banshee. Você tentou me hipnotizar para que eu traísse minha namorada com você. Ou aquelas faíscas em meus braços eram apenas por sermos almas gêmeas? Cada uma de suas palavras exalava sarcasmo. Eu realmente sinto muito. Eu não quis dizer nada disso. Ela corou de vergonha. Por que eu deveria acreditar em você? Aposto que se eu sentasse ao seu lado como você queria, você teria dobrado a carga e sugado a vida de mim. Percebendo quão sedutora ela tinha sido, Yupten adquiriu um tom brilhante de roxo até as orelhas compridas. Porque hipnotizar é para vampiros enquanto um feitiço de Banshee. Se eu usasse intencionalmente, você não teria sentido apenas faíscas. Ela disse. Eu sei que pedir mais desculpas é inútil, então permita-me avisá-lo. Esteja sempre em guarda contra mim e meus filhos. Alguém como você, que atingiu a vida adulta sem nunca quebrar um voto, é a iguaria mais rara e saborosa para meus parentes. Tenho certeza de que desafiei meu juramento como arqueiro e como membro da Associação de Magos várias vezes. Lit perguntou. Um voto feito porque é obrigatório para o seu trabalho ou que é forçado a você não conta. Um voto real, o que define um trapaceiro de uma pessoa fiel para aqueles como eu, é algo que vem do coração. Palavras nas quais você acreditou no momento em que as pronunciou, mas que a tentação, o tédio ou o tempo se transformam em ar quente no momento em que você para de defendê-las. Posso lhe dizer que você nunca foi infiel. Yupten disse, olhando para ele com admiração. Nunca. Lit ecoou, perguntando-se como seu vínculo com Solos afetou seu relacionamento com Camila. Nunca. Bem, até agora eu escondi um grande segredo da minha namorada. Posso ligar para você para atestar por mim assim que eu contar isso a ela. Lit suspirou de alívio. A certeza de não ser nenhum tipo de escória traiçoeira tirou um peso de seu coração. Tenho certeza de que não será necessário.
O primogênito riu, feliz por não ter estragado tudo logo de cara. No caso de eu estar errado e você precisar da minha ajuda ou vocês dois terminarem, esta é a minha runa de contato. Ela deixou um cartão de visita com runas nas mãos de Lita antes de sair da sala, balançando os quadris de uma forma que Solus acreditava que deveria estar listada entre o nível 2 da magia proibida. Espero que você perceba que essa coisa não é um cartão único, mas sim um vale-refeição. Solus disse com um tom de voz que poderia ter derrubado montanhas. Eu sei. No entanto, não me lembro de você ter ficado tão mal-humorado quando Shenagrosh me deu um desses. Lit riu. Porque ela considerava você um irmãozinho fofo, enquanto Yupin gostaria de convidar você para jantar acompanhado de batatas assadas e acompanhado de um bom vinho tinto. Lit provocou Solus, irritando-a muito até que Baba Yaga entrou pela porta. Espero não estar interrompendo nada. Sua forma de mãe exibia um sorriso caloroso que o lembrava de Elina. Apenas a briga dos dois lados do meu cérebro. O feitiço de uma Banshee é bastante persistente, Lit disse, fingindo que ainda não tinha se livrado da influência de Yupin. Minha filha pode ter esse efeito nos homens. E nas mulheres. E em qualquer coisa intermediária. Baba Yaga sentou-se em uma poltrona bem na frente de Lit, respirando fundo algumas vezes enquanto procurava a melhor frase de abertura possível. Continua no próximo vídeo.